Olá! Nesta videoaula nós vamos conhecer um pouco mais sobre os métodos e os procedimentos para seleção de texto no BR Office Writer. Bom, dos métodos mais simples para seleção de texto, podemos aplicar cliques em palavras do documento e também nós podemos utilizar recursos encontrados na barra de status do programa, essa barra aqui no final da janela. Bom, os procedimentos mais simples são: duplo clique em uma palavra qualquer do texto resulta na seleção da palavra. Por exemplo, duplo clique na palavra documento, duplo clique na palavra texto, duplo clique na palavra Microsoft, duplo clique na palavra Writer. Ok? Esse seria um procedimento bem simples para a seleção de uma palavra. Agora, aplicando um triplo clique em uma palavra qualquer do texto resulta na seleção de um período da frase. Por exemplo, triplo clique na palavra salvar resulta na seleção da frase dentro do parágrafo. Triplo clique na palavra produzir, ok? Resulta na seleção da frase. Triplo clique na palavra exportar, ok? Resulta na seleção da frase. Muito bem. Nós podemos também aplicar quádruplo clique em cima de uma palavra qualquer do texto e isso resultará na seleção do parágrafo. Por exemplo, quádruplo clique na palavra variedade. 1, 2, 3, 4 cliques. Ok? Quádruplo clique na palavra efenização. Resulta na seleção do parágrafo. Esses seriam os métodos mais simples. Aplicando cliques à esquerda de uma linha qualquer, na margem esquerda, resulta basicamente na mesma seleção como se eu estivesse aplicando cliques no texto. É claro que se eu der um duplo clique na margem esquerda, ele vai selecionar a primeira palavra imediatamente após a linha da margem, né? Por exemplo, duplo clique aqui ao lado de Open Document, ele vai selecionar apenas essa palavra. Agora, se nós aplicarmos um triplo clique, vai resultar na seleção do período. Agora, na mesma situação, aplicando um quádruplo clique, resulta na seleção do parágrafo. Ok? Bom, explorando um pouquinho mais o programa BR Office, nós podemos selecionar texto utilizando os recursos da barra de status. Nessa barra de status indica o método que está sendo utilizado nesse momento para a seleção de texto. O padrão indica a seleção de texto a partir de cliques, como nós ouvimos agora. Agora, mudando um pouquinho esse perfil, nós podemos ativar um comando, por exemplo, de estender seleção. Nesse método, percebam o cursor se encontra imediatamente à esquerda da palavra produzir. Ao clicar na palavra, por exemplo, variedade, ele vai resultar a seleção deste ponto até a palavra variedade. Estendendo um pouquinho mais até a palavra Word. E assim, por diante, selecionando o texto como se estivéssemos com a tecla Shift pressionada para essa seleção. Ok? Nós também podemos aplicar outros métodos de seleção. Na barra de status, além do modo padrão e o de estender seleção, nós temos também o adicionar seleção. Por exemplo, aplicando duplo clique na palavra documentos, duplo clique na palavra formato, duplo clique na palavra Word, duplo clique na palavra figuras. Percebam que as palavras permanecem selecionadas aleatoriamente conforme forem aplicados os cliques. É como se estivéssemos com a tecla Ctrl pressionada. Agora, explorando um pouquinho mais, temos mais um tipo de seleção, que seria a seleção de bloco. Um bloco de texto pode ser selecionado clicando em qualquer parte do documento e arrastando. Esse procedimento resulta na seleção de um bloco de texto. Um método pouco conhecido, talvez com menos utilidades no dia a dia, mas é uma das possibilidades de seleção oferecida pelo programa BR Office Writer, né? Dos métodos que nós conhecemos, aplicar cliques no texto é o que é mais cobrado em provas para concurso público, aplicando os duplo cliques, triplo clique e quádruplo clique. Ok? Espero que tenham gostado da videoaula. Maiores informações e mais vídeos vocês têm acesso
aqui no meu portal do YouTube ou pelo meu site, pelo http://blog.wagnerbugs.com.br.